Copas do Mundo, tá? Em Champions não. Até porque o meu time não disputa Champions. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Clube do FM. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal que vos fala. Mais um vídeo de Copa do Mundo. Então já vou pedindo de antemão para vocês deixarem o like, se inscreverem, compartilhem esse vídeo para todo mundo. Se tiver o botão de rapar, rapa esse vídeo, cara. Me ajude a chegar aos 200 inscritos aqui no canal. Estamos chegando, hein? Estamos chegando, hein? Tô vendo, hein? Falta, se não me engano, 4 inscritos. Então, se vocês puderem seguir, vai me ajudar demais. Vocês não têm noção alguma. Siga a gente também nas outras redes sociais que estão na descrição, né? No TikTok, seja também no Instagram e também no Mundo da FM, onde eu falo sobre Fórmula 1, onde eu falo também sobre mundo da música, onde eu falo também sobre outras questões ligadas a música, entretenimento e maneiras gerais também. Gente, eu vou falar pra vocês, eu me impressionei bastante com o que eu vi hoje. Não no sentido do que a França poderia entregar, até porque ela entregou tudo aquilo que eu imaginava, mas no sentido do primeiro tempo. Primeiro tempo muito fraco da equipe da França, que me lembrou muito a Espanha ontem, né? A Espanha que rodou, né? A equipe do Cabo Verde não conseguiu ter as suas armas ofensivas, não tinha à disposição Yamal e nem Nico Williams para poder espetar e ter uma jogada mais de criatividade, né? É claro que aqui a França do Didier Deschamps é uma situação totalmente diferente, né? A França que é, para mim, a principal candidata a ganhar o título mundial de 2026. É só a gente ver no papel como essa seleção do Deschamps foi escalada hoje a campo, né? Teve Mbappé, teve Dembélé, teve Doué, teve Olise, teve no banco Barcola, o Cherki entrou também. Cara, você olha no banco assim, tem, por exemplo, o Aliouche, tem o Kanté, Balogusto, o Digne, o Konaté, o Mateta, o Thuram e o Zaïre Emery. Cara, é uma seleção muito rica de peças e de questões coletivas. É claro, a gente vai falar mais do jogo hoje, nesse breve comentário que eu tenho que trazer aqui pra vocês. Mas, cara, que jogo interessante hoje, jogo muito empolgante, jogo interessante, principalmente nesse segundo tempo. A gente teve uma França escalada num 4-2-3-1, né, com o Manhã no gol, com o Deu, Pamecano, Saribá e o Theo Hernandes, Rabiot e Tchouaméni um pouco mais à frente, e claro, o quarteto colocado mais à frente, fazendo até uma linha de 4 atacantes, né? O Doué, Dembélé, o Olise e o Mbappé como postado lá na frente. Senegal, uma seleção muito forte, uma seleção que também, no seu próprio contexto africano e também no contexto fora do futebol africano, é uma seleção dominante, uma seleção que tem a posse de bola, uma seleção que consegue trabalhar muito nessa versatilidade, consegue trabalhar também, principalmente essa bola nesse meio de campo e anular as defesas, os ataques com suas defesas muito sólidas, com o Koulibaly, o Niakhaté, o Papa Gueye e o Isia Gueye, né, o Gana Gueye, né, os dois Gueyes. Tem dos seus laterais muita potência, muita resistência física para poder resistir os contra-ataques e também resistir essas bolas em pressão, né, de cruzamento, seja o Diatá de um lado direito e o Diouf pelo lado esquerdo, e claro, um ataque muito poderoso, né, tem o Ismail Assar, tem o Camará, tem o Mané e tem o Nicolas Jackson, o centroavante, que pelo menos em clubes não vai muito bem, mas a situação na seleção é totalmente diferente, é um centroavante muito importante para o Senegal, né, a gente sabe o Mané, o craque que ele é, o gênio, o quebrador de linhas que ele consegue ser e muita potência, principalmente nessa questão de poder ter esse poderio de arrancadas, né? Por mais que o Mané tenha perdido um pouco de força e fôlego físico, ainda assim é um Mané muito perigoso. Bom, o que a gente pode falar desse jogo, né? O primeiro tempo de muita diferença, né? Quando a gente pensa num França e Senegal, é claro que são duas equipes muito dominantes, mas de certa forma uma França que criou muito pouco, uma França que conseguiu rondar bastante a área de Senegal, mas não conseguiu fazer com que essa troca de passes, quando a gente olha, por exemplo, no esquema tático, um Olise e um Dembélé muito flutuativos, podemos dizer assim, né? Jogadores de muita flutuação, um Olise que sai dessa ponta esquerda, acaba trocando de posição com o Dembélé, fazendo essas trocas de posições, enquanto o Doué do outro lado esquerdo ataca muito esse corredor, com o Mbappé esperando sempre essas bolas para poder não só
atacar nas entrelinhas, seja entre Koulibaly e AKT ou entre também os laterais, mas poder esperar essa bola espetada de um passe muito mais arisco, seja do Olise, como aconteceu no segundo tempo pro primeiro gol, como do Doué ou do Dembélé, que tem essas habilidades e consegue carregar muito essa bola, né? Você tem um meio-campo que consegue destruir jogadas com muita facilidade. O Tchouaméni e o Pamecano anularam o Mané e o Nicolas Jackson por muita parte do bom tempo, até o Mané ficou até o final do jogo, né? Não conseguiu ver a cor da bola, sofreu para cima do Doué. A marcação da França conseguindo anular principalmente esses ataques mais diretos de Senegal, e Senegal no primeiro tempo ficando um pouco menos com a bola, mas é claro, uma posse de bola muito parecida para ambos os lados, mas conseguindo principalmente atacar em momentos mais exatos, tentando jogadas mais um pouco mais agudas, jogadas mais diretas, seja com Ismail Assar, no final do primeiro tempo foi a principal chance de Senegal, e talvez a principal chance da partida durante esse primeiro tempo, né, para Senegal. Um primeiro tempo que não teve muitos acontecimentos, não teve muitas coisas pra gente comentar. É claro, o destaque seja o Olise, né? O Olise que sai dessa ponta esquerda, como a gente tinha falado, para voltar para a defesa e construir esse jogo a partir da defesa para levar essa bola para ataque. No segundo tempo, já mostra um jogo um pouco mais diferente. Mostra um jogo onde a França espera que o Olise fique um pouco mais no ataque e faça com que o Dembélé flutue e faça apenas uma troca entre eles, porque o Olise é um jogador que constrói muito esse ataque, né? Um jogador que tem... Todos os jogadores da França têm características muito boas. A França vai muito bem pelo alto? Vai muito bem pelo alto. Tem o Pamecano e também tem, por exemplo, o Konaté, ou também tem, por exemplo, o Saliba, que é muito bom na bola aérea, a gente sabe, pelo Arsenal. Mas também tem jogadores de muita intensidade também na troca de passes. São jogadores que conseguem ter um dinamismo muito interessante, né? Você vê uma França diferente, por exemplo, da Espanha, ou diferente, por exemplo, da Alemanha, jogadores que ficam muito próximos entre si para fazer essa troca de passes, fazer essa dinamicidade entre passes para poder não perder o fluxo da bola e fazer jogadas mais contínuas para chegar no ataque, você conseguir gerar uma situação onde você chegue com mais jogadores dentro da área adversária. Então sempre vai ter um jogador livre da França, né? Você vai vendo que a marcação deu certo no primeiro tempo de Senegal, né? Principalmente com o Papa Gueye conseguindo anular principalmente o Dembélé e o Doué, seja dos lados aonde eles foram trocando. Também são jogadores que acabam trocando muito de posições, né? Só o Mbappé acaba ficando um pouco mais fixo. É claro que ele teve um trabalho um pouquinho mais de voltar, né? Para marcar. Ele foi muito questionado por conta disso na Copa do Mundo, mas conseguiu no segundo tempo se desvencilhar, porque o Olise ele deixa essa primeira impressão, essa primeira linha de defesa para construir a linha de defesa da França, para destruir a linha de defesa de Senegal, né? Ele começa encontrando, é claro que antes teve uma situação de pênalti que já na minha opinião não foi pênalti, já deixo muito bem claro. Depois sai o primeiro gol numa excelente jogada do Olise, né? Esse passe em profundidade excelente para o Mbappé. O Mbappé abre o placar com 1-0 e depois o Barcola entra no segundo tempo, já uma França dominando todas as ações, Senegal pouco produzindo, o Barcola pelo lado esquerdo, né, recebendo a bola em profundidade do Rabiot e fazendo um golaço, né? Ele ficou 2 minutos em campo já fazendo o seu primeiro gol em Copas do Mundo, e no final o caos tomou conta, né? O caos acabou tomando mais conta, né? Um Senegal que precisava abrir principalmente esse jogo, né? Então saía de um 4-3-3 para jogar também num 4-2-3-1, né? Acabava liberando, por exemplo, entrada do Mbaye do lugar do Ismail Assar, que jogou mal, entrada, por exemplo, do Ndiaye, um jogador que consegue mais quebrar linha, jogador mais de drible, mais de dinamicidade também. Acho que conseguiram entrar bem, conseguiram trazer um pouco mais de mobilidade para Senegal, que começava no segundo tempo. Já no primeiro tempo teve que travar a França, no segundo tempo precisou sair desse travamento que ele mesmo acabou ficando, né, esse congestionamento na própria linha de defesa, não conseguindo sair muitas das vezes. A França que marcava muito também em cima, né, nessa saída de bola. Então é uma França muito dominante nesse sentido. É claro que Senegal também é uma seleção dominante no seu continente, como a gente tinha falado, mas teria dificuldades e mostrou muitas dificuldades para resistir à França, né? Então a gente olha, por exemplo, é claro, teve também o gol do Mbaye, um golaço, inclusive, um golaço de um chute cruzado, aonde, na minha opinião, já deixando muito bem claro, o Manhã falhou, né? Falhou no gol, ele poderia ter ido melhor para defender, e o Mbappé responde logo em sequência com um golaço de fora da área. Ele chega aos seus 14 gols, 2 ao close, e eu tenho medo. Eu tenho medo de Kylian Mbappé. Gente, bom, para finalizar o vídeo, acabou de acabar, né?
Iraque 1, Noruega 4. Eu acertei no meu bolão. Ainda bem que eu acertei. Uma Noruega totalmente dominante na segunda etapa. A gente viu, esse vídeo só vai conter os jogos do grupo da França mesmo. Ainda vai ter os jogos, vai acontecer agora o jogo da Argentina contra a Argélia. Depois na madrugada vai ocorrer o jogo do madrugadão, né, da Áustria e Jordânia, que vai ser o outro vídeo que também vai sair no canal. Então espero que vocês acompanhem. Esses vídeos vão acabar saindo hoje, né, que seria quarta-feira, eu imagino. Ou posso postar hoje, imagina, acho que não dá pelo tempo, mas enfim, é um jogo interessante, cara, um jogo bastante empolgante, né? A gente viu um Iraque que se classificou para uma Copa do Mundo depois de 40 anos, desde 86 não disputava uma Copa do Mundo, se classificou com muitos méritos, se classificou principalmente na repescagem mundial, né? Se classificou acima da Bolívia, lutou, batalhou e agora enfrenta um grupo da morte, basicamente, para a seleção iraquiana, com a Noruega, uma geração muito boa, uma geração que volta a ter nomes competitivos dentro do cenário europeu, com o Haaland, o Sorloth, o Odegaard, né, o Sandeberg, o Arsnausch, o próprio Ayer, o Ryerson, né, o Wolf, o Oscar Bob, que joga na Premier League, jogadores de muito alto nível. Também tem Senegal e França, que inclusive aconteceu, está nesse mesmo vídeo, só você ver aqui na barrinha aqui do canal. É, aqui, a barrinha do canal, né, a barrinha do vídeo, enfim. Uma partida muito interessante, uma partida onde as duas equipes se entraram mais ou menos num 4-4-2, né? A gente destaca principalmente aqui a seleção do Iraque do técnico Graham Arnold. O Iraque se colocou com Hashim no gol, o Doski, o Hashim, o Tassim e o Ali. Na linha de meio campo temos o Jassim numa ponta esquerda, com o Bayesh na ponta direita, o Al-Amari e o Ismael no meio de campo, com Al-Ahmadi e o Hussein, né? O Hussein, que é o principal jogador do Iraque na história da história recente do Iraque, né? Um jogador muito importante, contra uma Noruega que entrou em campo com Nyland no gol, o Ryerson, Ayer, o Liskaerhagen e o Wolf, Odegaard, Berg, Ausnarch e o Nusa, de olho nesse moleque, o Nusa joga muita bola, contra o Sorloth e contra, né? Na frente Sorloth e o Haaland, né? A gente já vinha uma predisposição a um time que ia jogar num 4-3-3, né, Noruega. A gente pensava principalmente, né, quando a gente pensa no Iraque, o Iraque se classificou jogando muito nessa bola aérea, é um time muito que joga com as linhas muito para trás, é um time que joga sem a posse de bola, é um time que gosta não, mas sabe sofrer, né, principalmente nessas bolas aéreas, e tem também a bola aérea como principal é, artimanha para tentar fazer os seus gols. Não à toa, na partida, o Iraque tentou muitas das vezes lançar essas bolas por cruzamento, seja de cruzamentos na linha de fundo, seja de cruzamentos de bola parada também, mas foi um Iraque que conseguiu principalmente jogar no primeiro tempo, provou que consegue, principalmente nessa Copa do Mundo, essas seleções mais fracas, que não tem tanta garantia de vitórias, né, até por conta do seu material e por conta do nível de qualidade de jogadores, tenta principalmente mostrar principalmente suas cartas, né? O Iraque consegue jogar e coloca suas linhas muito para frente, né? A gente vê um início de jogo muito legal do Iraque tentando pressionar a saída de bola da Noruega para tentar abrir o placar muito mais rápido, né? Uma Noruega que tentava sair principalmente, né? Colocava um 4-3-3, né? Principalmente com o Odegaard no meio, o Arsnausch e o Bergs fazendo essa volância, e a gente tinha um Odegaard fazendo esse meia de ligação com um Haaland e um Sorloth, que o Solari já atuava um pouco mais na ponta, mas ele obviamente ia pro meio, porque ele também é um centroavante muito pesado. E o Nusa fazia esse lado mais como um cara que podia arrancar tanto do lado pro meio, né? Até porque o Wolf fazia o corredor junto com o Ryerson do outro lado, que também fazia os corredores, né? Os laterais atacavam muito por esses corredores, enquanto o Nusa era esse ponta que se portava como meia esquerda, onde ele saía dessa ponta e poderia ir pro ataque, podendo quebrar as linhas de defesa da seleção do Iraque, em cima do Ali, em cima do Tassen, que foram humilhados, inclusive, por uma aberração chamada Erling Haaland, até porque o primeiro gol, ele nasce de uma jogada de contra-ataque, né? O primeiro gol nasce de uma jogada, principalmente lançamento que sai
né, de um contra-ataque direto do goleiro, né, direto do Nyland, para tentar fazer uma conexão direta com o Nusso. O Nusso acaba encontrando o Wolf, né, fazendo esse drible, né, ele acaba levando a marcação, vendo o Wolf passar por trás dele, fazendo o passe, e o Haaland abre o placar. Muito interessante, muito legal como a equipe da Noruega é muito dinâmica, né? É claro que na sequência acaba tomando o gol de empate, né, aos 10 minutos depois, aos 39 minutos, quando tem essas paradas técnicas, né? Essas paradas técnicas acabam definindo muito rumos da partida, porque a gente via, por exemplo, antes da parada técnica, antes dos primeiros gols também, uma Noruega que atacava muito por esses lados, mas sofria muito nessas jogadas de contra-ataque, né? Até porque as linhas ficavam muito para cima e os zagueiros não são muito rápidos, né? É uma Noruega que tem uma estatura muito alta, junto com a Bósnia ou a República Tcheca. Eu acho que é a República Tcheca. Não, é a Bósnia, perdão. Tem a maior estatura de jogadores da Copa, então você vê são jogadores muito altos, muito pesados também, principalmente a sua linha de defesa com o Ajer e o Likasenhagen. E aí você tem essa versatilidade de velocidade junto com os laterais para tentar fazer essa cobertura, principalmente, né? Você vê um Ryerson atacando e voltando o tempo todo, um jogador muito importante para essa seleção da Noruega. A volta tem o segundo gol da Síria, o segundo gol o primeiro gol do Iraque, né, o segundo gol da partida, principalmente nessas jogadas que a gente já tinha comentado, né? Essas jogadas de como é um Iraque que não estava com medo de atacar nesse primeiro tempo, um Iraque que estava muito propositivo, principalmente tentando marcar, fechar o Odegaard, não fazendo ele conseguir jogar e também fazendo com que esse meio-campo do Iraque produzisse mais bolas de lançamentos diretos, né? Então, a função principalmente desse meia com o Al-Amari e o Ismael era marcar o Sander Berge, o Aurich e o Odegaard para eles não poderem fazer essa criação para esse meio de campo. Dominar o meio de campo para a Noruega era fundamental para poder fazer a geração de gols. Não à toa, o segundo tempo a Noruega foi totalmente dominante, até porque foi um Iraque que acabou recuando um pouco as suas linhas, não conseguindo atacar muito mais, né? As substituições da Noruega foram muito mais eficientes. O gol do Iraque sai numa jogada de cruzamento, né? O próprio Jassim, ele atrai a marcação do Ryerson e do Ajer para fazer o passe para o Al-Amari e que cruza de cabeça para o Yusin abrir o placar para a seleção do Iraque, né? Fazer o empate, e o Haaland faz o gol aos 43 para dar uma alegria ao povo norueguês novamente, né? Ele que é um cara, ele sem bola é um bagulho bizarro, ele caça todo mundo, vai atrás de todo mundo e faz o segundo gol da partida. Ele sem bola é um assombro, assim como eu coloquei o Mbappé como destaque da partida, principalmente pelos gols. Eu vou pela magia, tá? Eu sei que o Olise foi o melhor, aqui eu vou colocar o Haaland como o melhor da partida também, tá? O trabalho dele com e sem bola foi fenomenal. Um segundo tempo dominante da Noruega, um segundo tempo que a Noruega dominou todas as ações ofensivas, colocou jogadores mais descansados, mas que conseguiram preencher esse meio de campo e fazer com que a Noruega conseguisse sair nesses ataques, principalmente com o Oscar Bob e também com o Ostigard, né, o Sherlock, fazendo essas jogadas mais pelas pontas, mas principalmente não entrando mais pelo meio, mas tentando encontrar o Haaland mais, né, mais no centro, né? O Haaland que estava muito mais jogado um pouco para o lado, tentando explorar sempre ou essa perda de bola, ou ser uma primeira opção, às vezes sobrando para um rebote também, acaba sendo preferido, né, nas substituições. Substituições que não ajudam o Iraque, que acaba tomando o terceiro gol de escanteio, e o quarto gol num gol contra ali do Hussein, um resultado totalmente justo pelo que foi a partida. Gostei muito das partidas, digam o que vocês acharam, deixem o like, se inscrevam no canal. A Copa do Mundo tá aí, tá acabando a primeira rodada. Grupo muito, muito, muito difícil para a equipe do Iraque, mas Copa do Mundo é isso. Não tem muito que a gente possa fazer. Tem que saber jogar a Copa do Mundo.